Vamos voltar aqui para a nossa câmera fechada, que a gente vai falar de política. Hoje teve assunto importante, porque o presidente da Câmara dos Deputados acabou se movimentando mais uma vez. Falou em entrevista coletiva lá no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, super acompanhado ali, sobre IOF, e garantiu: se o governo não mudar de opinião, se o governo não resolver a taxação, o aumento do IOF, a Câmara dos Deputados, o Congresso vai derrubar esse decreto. Foi isso, não foi, Camila? Foi exatamente, Neila. Temos a Camila aqui no estúdio com a gente, produção? Aí, agora sim, Camila aqui comigo. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. É isso que você falou, logo depois da reunião, né, de líderes, hoje, tradicionalmente, quinta-feira, a reunião de líderes, ele falou com a imprensa. Ele falou bastante dessa questão, né, de que o governo, assim, o que o Congresso tem o compromisso, né, com o governo de dialogar, que ele, enfim, ele nem a Câmara tem interesse em tacar fogo no país, em passar por cima do governo, mas ele foi bem duro, como ele tem sido, né, ao longo dos últimos dias, porque ele falou que o país está cansado de aumento de impostos, ele cobrou do governo outras medidas, ele destacou bastante isso, né, de que essa medida do IOF seria uma gambiarra, enfim. Se a gente puder rodar, inclusive, o vídeo que ele fala justamente de que o Brasil, que o país está cansado do aumento de impostos, a gente consegue entender um pouco do tom que ele deu, né, nessa conversa, nessa coletiva. A gente tem um vídeo para rodar aqui? E esse período, de mais ou menos 10 dias, foi o período que tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado entenderam ser razoável para que o governo possa trazer uma alternativa a essa decisão de mudar, de elevar, melhor dizendo, o IOF. Da mesma forma que o governo também nos garantiu que pode ou não apresentar uma alternativa, o governo pode também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão está mantida do IOF, isso também foi deixado claro pelo ministro da Fazenda. Nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. Isso foi dito de maneira muito precisa, muito pontual ao ministro Haddad. Então a nossa expectativa é que esse diálogo ele possa continuar acontecendo. O presidente da República ontem estava em viagem, hoje me parece já está em viagem novamente, então o presidente precisa tomar pé dessa situação para que a partir daí o governo possa apresentar essas alternativas. O que é que nós estamos defendendo, antes que perguntem? Que venham medidas mais estruturantes, que o Brasil possa enfrentar aquilo que é preciso, para poder entrarmos no momento de mais responsabilidade fiscal, e essa é uma fala que eu tenho feito. Nós temos defendido rever a questão das isenções fiscais, que o Brasil não aguenta a quantidade de isenções que hoje o nosso país tem. Se nós somarmos as isenções públicas e as isenções do setor produtivo, nós chegamos perto de R$1 trilhão. Nós precisamos discutir a vinculação das nossas receitas, nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico para que o Brasil possa ter cada vez mais a condição de explorar o seu potencial e ser um país que cresce, que se desenvolve, com justiça social, com geração de emprego, com geração de renda. O nosso intuito na presidência da Câmara é agir sempre com responsabilidade, com equilíbrio, mas também com muita firmeza para deixar claro qual é a posição do Parlamento. Nosso país está cansado de aumento de impostos. Há um esgotamento aqui na casa com essas medidas. E nós estamos aqui de público comunicando que a Câmara voltará a avaliar na semana seguinte, a semana que vem, a pautar o projeto de decreto legislativo que susta a medida do governo para as operações financeiras. Então esse é o comunicado que eu gostaria de fazer e agora fico aqui à disposição das perguntas, e esse foi o sentimento também do Colégio de Líderes aqui respaldado, aqui presente, para que o governo tenha esse tempo e a casa possa ir analisar essas possíveis alternativas a serem apresentadas. Pois é, a gente escutou ele falando aí dessa questão das outras alternativas, né, que ele defende. Ele defende a questão de isenções fiscais, né, que a gente precisa rever no país essas isenções fiscais. Tem também a reforma administrativa, que seria inclusive um dos pontos, né, que o governo teria se comprometido lá atrás a
a atacar para cortar os gastos, né? E ele fala até em um outro trechinho que a gente vai assistir daqui a pouco, de que a Câmara ela tem sido generosa com o governo, ela tem tentado dialogar, enfim, atender aos pedidos do governo, mas isso é um ponto que chamou bastante atenção. Ele falou que nesses últimos 2 anos só chegaram medidas para aumentar a arrecadação e não para cortar gastos. E é muito isso que o Congresso tem cobrado do governo, né? Se a gente puder passar esse vídeo, né, em que ele pede, que o Mota pede para o governo essas medidas, a gente consegue entender um pouco do que ele está cobrando. A gente tem esse vídeo? Temos sim, vamos ver. E eu penso que o governo tem que aproveitar esse momento para não tomar uma medida pontual de aumento ali de impostos, usando até um tributo que tem questionamento sobre a sua legalidade ou não, muitas vezes ali transparecendo uma atitude pontual, não uma coisa estruturante, meio que uma gambiarra, do que nós podemos discutir algo de médio e longo prazo, que eu penso que é isso que melhorará o ambiente econômico, e não apenas aumentou-se a despesa, aí vem, dá um jeito, aumenta mais um tributo. Amanhã aumentou mais a despesa ou a receita não foi condizente, se aumenta mais um tributo. Então, é essa instabilidade e essa insegurança que afugenta investimentos, é isso que faz o país não ter um ambiente econômico estável para que as nossas atividades e aquilo que vai ajudar a desenvolver o Brasil fiquem prejudicados. Importante dizer que esta casa aqui não faltou em nenhum momento as medidas que foram enviadas pelo Ministério da Fazenda e pelo governo e foram aqui aprovadas, tanto aqui como no Senado Federal, e isso foi dito ontem ao ministro Haddad, renovando assim a nossa relação de muito espírito público nessas tratativas. Então, essa posição nossa com relação ao IOF é porque nós temos um ambiente que há 2 anos e 5 meses, todas as medidas que aqui chegaram visaram o aumento da arrecadação. Não chegaram medidas revendo despesas. E é isso que o Congresso tem cobrado, é isso que a sociedade tem cobrado. Isso foi dito ao ministro de maneira muito clara. Então deu pra gente ver esse tom dele, né? Ele tá disposto, tem dialogado com o governo, mas ele também não tem poupado o governo. O Mota, o próprio Alcolumbre tem expressado essa insatisfação com a medida, né, de aumentar o IOF. Ele cobrou aí, falou, né, do prazo que foi dado ao governo. Foi de certa forma um ultimato, né? O governo tem 10 dias para arranjar uma solução, senão o Congresso vai pautar esse projeto que pode acabar com esse aumento do IOF. Então seria muito pior para o governo, né? Então, o que eu vi de alguns líderes é que o clima da reunião foi o mesmo, foi um clima tranquilo, mas de falas bem firmes, assim, tanto da oposição quanto de quem é contra esse aumento do IOF, mas é o que o governo tem agora, e o próprio Haddad falou que não tem ainda uma alternativa, né? O governo vai precisar realmente estudar nesses próximos dias para surgir com uma solução. Agora, a gente tem, inclusive, Neila, para situar um pouco o nosso espectador, um resumão dessa situação, né? Porque, enfim, tem uma semana aí que a gente está nesse vai e vem do IOF. Eu acho que para quem assiste, para quem acompanha o noticiário, pode ficar um pouco difícil de entender exatamente o que está acontecendo. Então, a gente fez um resumão para dar para entender um pouco de como surgiu esse assunto e em que pé a gente está agora. Então, vamos lá. Para quem caiu de paraquedas e não está entendendo a situação, vamos ver o vídeo da Camila explicando o histórico dessa treta. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou hoje o prazo de 10 dias para o governo apresentar uma alternativa ao aumento do IOF, com a solução mais duradoura e que evite gambiarras tributárias. Esse prazo foi acordado em uma reunião realizada ontem entre a cúpula do Congresso e a equipe econômica do governo. Estiveram presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e líderes de partidos. Apesar do encaminhamento, o ministro Haddad explicou que até o momento o governo não tem uma alternativa ao aumento do IOF. Ministro, em relação ao IOF especificamente, teve alguma decisão da Fazenda para a possibilidade dos fundos para 1,4 bi? Não, isso já foi divulgado, né? Pois é, mas fica então só nessa medida mesmo dos 2 fundos, mas vai ter alguma medida adicional? Não, no momento não há decisão tomada sobre o decreto. O decreto já está... A agenda estrutural seria, só para a gente poder entender, existe a possibilidade de revogação do decreto por parte do governo? Eu não vim discutir a revogação, porque o que está sendo discutido é a revogação pelo Congresso, tá bem? Só para relembrarmos, essa medida foi anunciada na quinta-feira passada.
O objetivo é aumentar a arrecadação do governo para equilibrar as contas públicas. Desde que foi anunciada, a decisão enfrenta resistências de setores do mercado e de parlamentares. A repercussão negativa levou o governo até a revogar parte do decreto. Para controlar a crise, o presidente Lula chegou a se reunir no domingo com Mota e Alcolumbre fora da agenda. A tentativa de dialogar não tem impedido que os presidentes da Câmara e do Senado exponham suas discordâncias com o governo publicamente. Na segunda, dia seguinte a essa reunião, Mota publicou em seu perfil no X que o executivo não pode gastar sem freio porque o Brasil não precisa de mais impostos, e sim de menos desperdício. Ontem, Alcolumbre afirmou que o governo usurpa atribuições do Congresso. Que esse exemplo do IOF, dado pelo governo federal, seja o último daqueles e daquelas decisões tomadas pelo governo, tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo. E como presidente do Senado e do Congresso Nacional, eu vou defender todas as atribuições estabelecidas na Constituição. Cada poder tem as suas atribuições, tem as suas competências, mas nós não vamos aceitar que um poder possa interferir em outro poder. E esse caso concreto levantou toda essa polêmica. Poderiam ter buscado o diálogo, a conciliação, a pacificação e o entendimento. Fizeram e tomaram uma decisão unilateral, que dá o direito do parlamento tomar uma decisão unilateral de colocar em votação um projeto de decreto legislativo. Até esta tarde, deputados apresentaram 22 projetos de decreto legislativo para suspender o aumento do IOF. No Senado, há pelo menos 2 projetos. Então, e como eu falei agora há pouco, né, o Haddad falou ontem à noite que o governo ainda não tem essa alternativa ao aumento do IOF. O secretário de Tesouro falou também hoje, agora há pouco saiu isso, de que o governo não tem um plano B. Então, o que a gente vai precisar é acompanhar nesses próximos 10 dias, né, qual vai ser a solução que o governo vai encontrar para esse aumento do IOF. E a gente continua acompanhando aqui no Boletim e no Metrópolis. Camila, obrigada, viu? Obrigada pela participação aqui com a gente. Camila, que está todos os dias no Boletim, trazendo aí as notícias mais quentes do Congresso, da Esplanada. Então, Camila entrando sempre com a gente aqui no nosso Boletim. Muito obrigada. Obrigada, Neila. Olha, só para arrematar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou dizendo que se esse decreto não passar, pode acabar acontecendo um shutdown. O medo do Congresso hoje, o receio do Congresso, que pelo visto não é tão grande assim, é de que o ministro Fernando Haddad possa judicializar esse problema, ou seja, levar esse problema ao Supremo Tribunal Federal, o que pode, inclusive, acabar chegando nas emendas parlamentares. Lembrando que quem libera o dinheiro das emendas para o Senado e para a Câmara dos Deputados é o governo Lula. O governo pode aí ficar chateado mais uma vez, segurar a questão das emendas como moeda de troca e vamos ver até onde vai chegar essa queda de braço. E eu vou para o telão, que eu quero mostrar para vocês as últimas notícias.